E aí, pessoal, vamos aqui dando continuidade ao módulo 1 de Direito Constitucional aqui do itinerante. Vamos agora falar sobre federação e democracia para iniciar a nossa aula 4 aqui, certo, pessoal? Então, o que vocês precisam saber, a maioria dos manuais, eles falam de federação, de princípio federativo lá na frente. Eu acho muito melhor para que você entenda certos detalhes da divisão de poderes, da estrutura do Estado brasileiro, e inclusive sobre direitos fundamentais também, que a gente veja a federação aqui no começo. Se for preciso pincelar alguma coisa mais lá na organização do Estado, lá no artigo 18 em diante, a gente vai fazer. Por hora, nós já vamos dar uma introdução assim, bem introdução não muito superficial sobre federação, sobre democracia. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que saber é que não há uma definição única dizendo o que é o Estado Federado, conceituando o Estado Federado. Até porque, nós vamos ver daqui a pouco, os Estados Federados eles são diferentes uns dos outros. Mas, para fins didáticos, eu trouxe a definição do Gilmar, que é muito abrangente e bem legal. A gente vai poder partir o conceito, como a gente fez na aula 1, sobre o conceito de Constituição do José Afonso da Silva. Então vamos ler aqui o conceito do Gilmar. O Estado Federal expressa um modo de ser do Estado, daí se dizer que é uma forma de Estado, em que se divisa uma organização descentralizada, tanto administrativa quanto politicamente, erigida sob uma repartição de competências entre o governo central e os governos locais, consagrada na Constituição Federal, em que os Estados federados participam das deliberações da União sem dispor do direito de secessão. Certo? É um conceito meio longo, então vamos partir ele aí para vocês. Vocês vão sublinhar aí a primeira coisa, modo de ser do Estado. Estado Federal é um modo de ser do Estado, é um modo que ele se organiza. Então é uma forma de Estado, sublinha também forma de Estado. Aí mais à frente ele diz, em que se divisa uma organização descentralizada, tanto administrativa quanto politicamente. Politicamente você circula ele, não sublinha não, você circula ele. Só é federação quando há descentralização também política, certo, pessoal? E aí ele começa a dar algumas características aqui da federação. Então, a partir daí, erigida sob a repartição de competências entre o governo federal e os governos locais, consagrada na Constituição Federal, em que os Estados Federados participam das deliberações da União sem dispor do direito de secessão. O que nós temos aí, gente, de mais importante para que vocês possam saber o que é um Estado federado? É organização descentralizada, tanto administrativa quanto politicamente, repartição de competência entre o governo central e os governos locais, né? É isso. E previsão constitucional, inexistência do direito de secessão. São essas características, as características principais. Vamos aqui aprofundar um pouco sobre as características da federação. Frisar, gente, que quando a descentralização for só administrativa, ainda se trata de um Estado unitário, certo, pessoal? Precisa de descentralização política para ser uma federação, ok? Vamos ver aqui, gente, características dos entes federados. Então, quais as características dos entes federados? Capacidade de autogoverno, auto-organização, que inclui a capacidade legislativa, e capacidade de auto-administração. Isso aqui cai demais, gente. Características do ente federado: autogoverno, auto-organização, auto-administração. Isso cai demais. Vamos ver aqui agora federalismo centrípeto e federalismo centrífugo. Centrípeto, agregação. Centrífugo, desagregação. Então, o federalismo centrípeto ele ocorre quando entes independentes eles se unem para formar um Estado federado. É o que ocorreu nos Estados Unidos, que é o exemplo clássico do Estado federado. É os Estados Unidos. O
federalismo centrífugo ocorre quando um Estado unitário ele se reorganiza formando um Estado federado, que aconteceu no Brasil, certo, pessoal? Gente, não esquecer que os entes federados no Brasil são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes, lembrar que eles têm autonomia e não têm soberania. Isso é quase um jargão, questões e mais questões sobre isso. Outra coisa, não há o direito de secessão. E o que é o direito de secessão? É a possibilidade de um ente federado proclamar sua independência, em poucas palavras, para pretender se separar do resto dos entes. Esse direito não existe no Brasil porque a federação é indissolúvel. Está lá no artigo 1º, a gente vai ver daqui a pouco. Quanto aos municípios serem entes federados, gente, isso existiu uma dúvida muito grande depois que a Constituição de 88 ela foi promulgada, porque está lá no texto que os municípios são entes federados. Só que isso já está superado. Hoje é pacífico que os municípios também são entes federados. Quem dizia, os argumentos que defendiam que o município não era ente federado, eles diziam que o município não tinha representante no Senado e por isso ele não poderia ser um ente federado. Ele não tinha um representante no Legislativo Federal. Só que isso já está superado. Um modelo de federalismo, um modelo de Estado federativo nos Estados Unidos não é o mesmo que o modelo em outros países. E não é o mesmo que o modelo no Brasil. Então, não são necessariamente entes federados somente aqueles que têm representante no Senado, certo, pessoal? Agora, em consequência da Federação Brasileira ela ser formada por União, Estados, Distrito Federal e municípios, nós temos aqui um federalismo de segundo grau, que é esse federalismo composto por vários entes. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, há o federalismo de primeiro grau, que é quando o ente federado ele é composto apenas por União e Estados, certo? Então, federalismo de segundo grau, Brasil, União, Estado, Distrito Federal e município. Federalismo de primeiro grau, Estados Unidos, União e Estados, somente, certo, pessoal? Outra característica dos Estados federados é que a Constituição, as cartas constitucionais, normalmente preveem um sistema de resolução dos conflitos entre os entes federados. Um deles é a intervenção federal, que é quando o ente intervém no outro ente, desde que hajam aquelas situações previstas na Constituição. Outro fator de solução de conflitos entre os entes federados é a existência de uma Corte Nacional, que no caso do Brasil é o STF, e que está listado entre as competências do STF, resolução de conflitos federativos. Certo, pessoal? Vamos agora passar para a análise do federalismo dual e do federalismo cooperativo. O federalismo dual, gente, é quando há uma rígida separação de competência entre os entes federados. No cooperativo, a divisão de competências é mais fluida, é mais flexível. O federalismo cooperativo é o federalismo brasileiro, certo? O federalismo brasileiro é o federalismo cooperativo. O federalismo dual, o exemplo clássico, Estados Unidos, rígida separação de competências. Ficou claro aí, gente? Federalismo, o que cai, gente, é isso aqui que eu falei, certo? Vamos passar agora a falar um pouco sobre confederação. Na confederação, gente, nós não estamos diante de um ente muito comum. Para falar a verdade, é meio raro. É uma forma de Estado que é formado, que é regido não por uma Constituição, mas sim por um tratado internacional. Então, entes independentes se unem e formam um tratado, e aquele tratado ali rege uma confederação, institui uma confederação entre esses Estados nacionais. A principal diferença, gente, entre a confederação e a federação é que na confederação há o direito de secessão, ou seja, o direito dos Estados nacionais que compõem a confederação de abandonar o tratado.
Certo, pessoal? Lembre-se que todos os estados que compõem a confederação são estados soberanos, ok? Diferentemente na federação. São entes federativos, mas não são entes soberanos. Certo, pessoal? Ficou claro aí, confederação? Vamos falar um pouco agora, gente, sobre democracia. Importante vocês verem umas pinceladas de democracia, desse regime, para que lá na frente, nas interpretações das decisões do STF sobre esse fator, sobre aquele, quando eles falarem em democracia, você já está ligado e se vir a questão dando tempero aí um pouco mais complicado, você já matar também. Então, democracia é o regime de governo marcado pela participação popular, como está aí. Importante aqui, gente, é acrescentar que democracia inicialmente era muito associado com a vontade da maioria. Hoje não é mais assim. Há outros aspectos que devem ser levados em consideração nas democracias para a preservação das minorias, para a preservação das vontades das minorias. Então, as maiorias elas não podem simplesmente esmagar as minorias. O conceito de democracia, então, pode dizer que ele é limitado pelo exercício de direitos fundamentais das minorias. Certo, pessoal? Então, o que se diz sobre o que eu falei aqui? Diz, portanto, que a democracia não é mais uma democracia procedimental, que equivale ao voto da maioria, mas uma democracia substancial, que ela é associada à preservação de direitos humanos e à preservação das minorias. Um bom exemplo dessa questão do regime democrático e da preservação das minorias é a instalação de CPIs pelo requerimento de apenas um terço dos componentes de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então a maioria ela não pode obstar a instalação de uma CPI porque não se permite uma ditadura da maioria. A democracia ela não pode se converter numa ditadura da maioria, certo, gente? Então aqui os tipos de democracia para vocês. Democracia pode ser direta, indireta ou semidireta. No Brasil, nós estamos diante de uma democracia semidireta. Nós temos essa democracia semidireta porque há representantes eleitos, mas também há mecanismos de participação popular direta. Agora, uma coisa importante. Quais são os mecanismos de participação popular? Os exemplos clássicos, plebiscito e referendo, certo, pessoal? A gente vai ver esses mecanismos um pouco mais na frente. Agora, atenção, galera. Não confundir democracia com Estado de Direito. A democracia ela não se confunde com o Estado de Direito. Ela é um conceito mais amplo. A democracia é um regime fundado na soberania popular. Ela impõe uma participação popular efetiva na coisa pública, na gestão pública, não se esgotando com só a existência de instituições representativas. Em contraposição ao conceito de democracia, ao regime democrático, nós temos o regime autocrático, que é onde não há participação popular, seja na gestão do governo, seja na produção de normas, seja em qualquer âmbito. Ok, pessoal? Então, passados esses conceitos iniciais aí sobre democracia, já para fazer um estudo, artigo por artigo, da nossa ementa das partes que caem em TI. Então nós vamos prosseguir nosso estudo com base no texto constitucional agora. E é lógico que a gente vai seguir uma sequência, mas pulando, né? Pulando as partes que estão fora do nosso programa. O texto base do nosso estudo vai ser a Constituição, mas nós não vamos desgrudar em nenhum momento das considerações que eu vou fazer aqui para vocês sobre posicionamentos do STF ou através das considerações teóricas, aquelas mais básicas, obviamente, certo? Então vamos ler agora o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. Pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, gente, desse texto aí, o que a gente vai ressaltar? O que a gente vai fazer? O que a gente vai partir aqui para você gravar melhor? Você pode ir sublinhando aí se você quiser. República é forma de governo. A expressão república ela traz o sentido de que o Estado é do povo, de que seria uma coisa do povo, uma res pública. Essa forma de governo se opõe a toda forma de tirania, ou seja, onde há tirania, não há república. As características principais de uma república são eletividade do governante e periodicidade de mandatos. Essa forma de governo ela se contrapõe à monarquia, então são formas de governo. 1. República. 2. Monarquia, certo? A monarquia é marcada basicamente por hereditariedade e vitaliciedade. E na prática, o que quer dizer? O Brasil é uma república. O que significa isso na prática? Significa que no Brasil não se toleram discriminações ou privilégios. A palavra de ordem aqui no Brasil é igualdade. Ou seja, na fila do aeroporto, não é nem um pouco republicano que deputados e senadores tenham acesso a áreas exclusivas, a entrar com preferência, a não pegar fila. Outro detalhe que a gente quer ressaltar em termos de república, que a gente vai ver lá na frente, é que há uma impossibilidade que a coisa pública seja tratada como privada. Então, não é dado a nenhum governante confundir a coisa pública, da qual é mero gestor, com a coisa privada. Ok? Mais uma consequência que vocês ficarem ligados aqui em o que significa o princípio republicano. Decorre do princípio republicano, por exemplo, impessoalidade, igualdade, eficiência, moralidade. Tudo isso é decorrência do princípio republicano, ok, pessoal? Então, aqui, República Federativa. Sobre a federação, a gente só reitera as considerações já feitas há pouco tempo agora. União indissolúvel. Um pouco mais à frente aí no texto do artigo 1º. É que no Brasil não há direito de secessão. Essa é uma das garantias da nossa federação, que é inclusive cláusula pétrea da Constituição. A gente vai ver isso lá na frente no artigo 60. Outra observação, quando fala estados, municípios e Distrito Federal, nós temos entes diferentes em grau. Então nós temos aquela questão da federação de segundo grau, que a gente já falou. Ok, gente? Bom lembrar que o Distrito Federal é um ente federado autônomo. Ele não se inclui na categoria nem dos estados e nem dos municípios, certo, pessoal? Vamos falar aqui sobre um pouco sobre Estado Democrático de Direito. Conceitozinho. Hoje, a gente vive no Estado Democrático de Direito. O que significa isso? É o primado da lei. A criação de direitos, o exercício de direitos, ele deve decorrer da edição de uma lei. Então, isso se contrapõe frontalmente ao Estado absolutista, onde uma pessoa dizia o direito. Hoje, há o Estado de Direito justamente para que ninguém possa dizer individualmente o que é o direito. Então, vamos passar agora aos fundamentos da República Federativa do Brasil. São 5. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Eu já vou adiantando, gente, como é que eles vão cobrar isso de vocês. Vão tentar confundir fundamentos da República com objetivos fundamentais, com princípios nas relações internacionais. Parece simples, né, pessoal? Mas não é simples, pois são vários itens e eles vão colocar várias assertivas, vão enterrar um desses princípios dizendo que é objetivo, perdido lá no meio de uma alternativa para testar o seu conhecimento. Então a gente recomenda sempre dar uma lida, estar em dia com isso aqui.
porque é uma coisa fácil, mas se você não estiver atento, você acaba perdendo o itemzinho ali, jogando a questão fora. O parágrafo único, a gente já leu também, ele fala sobre a democracia participativa, que é a democracia semidireta, que é o caso da democracia brasileira. Ele fala que o poder será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente. Vamos passar aqui agora para o próximo slide. Então vamos ver aqui as questões, gente. CESP TCU 2008, Análise de Controle Externo, TI. Aí ele dá esse longo texto aí, fala sobre democracia, fala que o vetor democrático é plural, justifica a existência de vários órgãos de controle, e vai pá. E diz que é um texto do Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que é um dos papas do nosso direito administrativo. E aí ele traz uma assertiva muito simples. O pluralismo político é arrolado na Constituição Federal como princípio fundamental. Não precisava nem se saber do texto, né, gente? Basta que você saiba que o pluralismo político é arrolado, sim, na Constituição Federal como princípio. E o item está correto. Essa outra questão aqui. Seria inconstitucional lei federal ordinária que introduzisse no país o bipartidarismo. Outra questão que está correta. O STF já tem decidido que o Brasil é um país plural e que deve ser assegurada essa pluralidade de opiniões de grupos em decorrência do nosso texto constitucional. Outro item que também está correto. Não seria constitucional você reduzir os nossos partidos a apenas 2. Você reduzir essa nossa nação, que é formada por uma coxa de retalhos, digamos assim, culturalmente falando, de opiniões também, você reduzir a 2 partidos para representar tudo isso. Então, ambos os itens estão corretos, certo, pessoal? Vamos para frente. Continuando aqui com as questões. FMP Concurso, MP do Acre, TI. Assinalar a alternativa correta. Olha como é uma questão simples, gente. A proteção constitucional da economia de mercado tem fundamento direto e imediato. 2 pontos. A. No dever da República Federativa de reduzir as desigualdades sociais. Você pode até dizer que se funda também nisso, mas não é fundamento direto e imediato, não é, gente? B. No dever da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade justa e solidária. Mesma justificativa da A. Pode até decorrer também disso, mas não é decorrência direta e imediata disso. C. No dever da República Federativa do Brasil de respeitar e proteger a livre iniciativa. Essa está correta. A economia de mercado decorre diretamente da livre iniciativa. A D também está errada, porque não tem nada com cooperação entre os povos. E a E também está errada, porque a integração econômica, política e social também não tem nenhuma relação direta e imediata com a economia de mercado. Ok, pessoal? Vamos para frente. Artigo 2º. Divisão de poderes. O artigo 2º é basicamente a divisão de poderes. Ele dispensa muitos comentários, mas aqui nós vamos dar umas pinceladas aqui para não deixar alguns detalhes passarem em branco aqui para vocês. Primeiro, o que a gente tem que ressaltar é que o poder do Estado é único. A expressão separação de poderes ela é sempre criticada. Então fala-se em funções estatais, ou esquema orgânico funcional de poder. Outra coisa que nós queremos fazer aqui é uma observação em torno da origem da repartição dos poderes do Estado. A controvérsia aqui é muito grande, gente, mas é tido como pai da ideia o Montesquieu. Mas vocês podem se deparar com questões dizendo que Aristóteles é o precursor da ideia de separação de poderes, ou John Locke, um filósofo inglês. Essas questões também estariam corretas, certo? As questões que atribuem a Aristóteles ou a John Locke, Locke se escreve L-O-C-K-E, atribuem a essas duas figuras a ideia da separação de poderes, essas questões também estão corretas. Então, inicialmente, a ideia da separação dos poderes, ela veio para limitar o poder estatal. Repartindo funções estatais seria muito mais fácil limitar o poder do Estado. Então, o que existia? Elas eram função muito
muito estanques. Era uma separação muito rígida de poderes. Hoje a gente já não pode mais falar nessa separação tão rígida de poderes. Há uma interpenetração de funções, há uma comunicação de funções. Então os poderes hoje eles exercem funções típicas e atípicas. Há uma separação então flexível de poderes hoje em dia, certo? Foi nessa linha que a nossa Constituição seguiu, da separação flexível. O esquema de atribuições de funções dos órgãos que ela delineou, ele não segue uma separação estrita. Então, por exemplo, o executivo exerce função legislativa através da edição de MPs, de leis delegadas. O legislativo exerce função judiciária quando julga as autoridades nos crimes de responsabilidade. O legislativo pode também sustar atos do poder executivo que exorbitem o poder regulamentar, certo? Outro exemplo dessa separação não rígida, dessa separação flexível, é que o poder legislativo ele só pode apreciar determinadas matérias se o processo legislativo tiver sido iniciado pelo executivo, não é? A questão das iniciativas reservadas. São inúmeros os exemplos de funções típicas e funções atípicas. Eu só não quero é que vocês coloquem que função fiscalizatória é função atípica do poder legislativo. A função de fiscalização é função típica do poder legislativo, certo, pessoal? Não vão confundir com isso aí. De tudo isso que eu disse aqui até agora, sobre divisão rígida, divisão flexível, vocês têm que gravar é que nós temos no Brasil a adoção do sistema de freios e contrapesos, do mecanismo de freios e contrapesos. A separação rígida, ela não tem sistema de freios e contrapesos, certo, pessoal? Então, terminando aqui a parte da divisão de poderes, nós vamos para o artigo 3º. Galera, eu disse para vocês que a gente ia continuar o estudo teórico à medida que nós passássemos as demais normas constitucionais, vocês lembram? Pois é, esse artigo 3º é um caso. Vocês lembram que há duas escolas de Estado, lógico, não somente essas duas, mas principalmente essas duas para o nosso estudo aqui. O Estado Social e o Estado Liberal. O Estado Liberal, ele se associa mais a um esquema organizatório de limitação de poderes, de instituição de liberdade. Vocês se lembram disso? O Estado Social ele é mais ligado a uma Constituição que traz textualmente objetivos e fins a serem perseguidos pelo Estado. Pois é, esse artigo 3º é um típico artigo ligado ao Estado Social, a uma Constituição dirigente, a uma Constituição programática, pois ele traz esses fins a serem perseguidos pelo Estado. Repetindo aqui, gente, só para revisar, esse artigo 3º ele é um típico exemplo de que a nossa Constituição não é uma Constituição garantia, que não é uma carta típica do Estado liberal, ok? Mais uma vez, eu repito aqui que eles vão colocar esses objetivos que estão aí em 4 incisos e dizer que é fundamentos, dizer que é princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, certo? Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Vamos aqui para o próximo slide, pessoal. ESAF, CGU, analista de finanças e controle, área de TI. Vamos ver aqui a questão. Questão de 2006, eles já estão cobrando isso aqui, certo, pessoal? Sob teoria geral da Constituição, poderes do Estado e suas respectivas funções e supremacia da Constituição assinale a única opção correta. Então vamos lá, alternativa por alternativa. A. O poder político de um Estado é composto pelas funções legislativa, executiva e judicial e tem por características essenciais a unicidade, a indivisibilidade e a indelegabilidade. Correto, né, pessoal? Aqui o poder é composto pelas funções legislativa, executiva e judicial e tem por características essenciais o poder é único, é indivisível e é indelegável, ok? Alternativa B. Uma Constituição rígida não pode ser objeto de emenda. Não é isso que nós já vimos. A Constituição rígida ela é emendada de uma forma mais dificultosa do que o processo legislativo normal. C.
a distinção de conteúdo entre uma norma constitucional em sentido formal e uma norma constitucional em sentido material tem reflexo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Não, gente, isso aqui não tem reflexo nenhum. Ok? D. Nem toda Constituição classificada como dogmática foi elaborada por um órgão constituinte. Não, gente, aqui também está errada. A Constituição dogmática ela é muito associada ao órgão constituinte, a elaboração em determinado momento histórico por um órgão constituinte. Ok? Segundo a doutrina, olha aí, questão de 2006, já cobrando um pouco de doutrina aqui. Segundo a doutrina, não há relação entre rigidez constitucional e o princípio da supremacia da Constituição, que é totalmente errado, né, gente? A rigidez constitucional está totalmente atrelada à supremacia da Constituição. A alternativa correta é a letra A. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente vê o artigo 4, começa com Teoria Geral de Direitos Fundamentais. Ok? Até a próxima.